Compartilho com você o Evangelho do dia 6 de julho, quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia apresenta dois temas fundamentais para a vida cristã: o chamado e o envio. Primeiro, o chamado que Jesus faz. O evangelista registra: Jesus chamou os 12. Do grande grupo de discípulos que já se sentiam chamados, atraídos e estavam envolvidos com o Mestre, vimos no Evangelho do dia que 12 deles recebem uma missão especial. Foram chamados e escolhidos para serem apóstolos. Certamente eram pessoas disponíveis, porém não eram perfeitas. Conhecemos bem o nome de cada um deles e ao longo dos evangelhos os pormenores de suas vidas. Falta de fé, ímpeto heróico, ciúmes, inveja, arrogância, medo, que levou à negação ou fuga, e até houve quem traísse o Mestre. Portanto, são 12 histórias concretas nas quais se entrelaça e caminha a única história da salvação, onde o Espírito de Deus sabe aproveitar o que cada um tem de positivo. Todos foram igualmente chamados por Jesus. Isso significa que Deus não chama só os capacitados, mas capacita os que são chamados. Sendo assim, você não deve temer diante do chamado de Deus, mas deve dizer um sim alegre e disponível, a exemplo dos apóstolos. O segundo tema que aparece no Evangelho do dia é do envio missionário. Foram chamados e em seguida enviados em missão. A grande missão pode ser resumida nesta expressão: ide antes as ovelhas perdidas. Ir em busca das ovelhas não é só tarefa de Jesus, mas de todos que Ele chama e envia. Portanto, todos têm a nobre missão de serem cuidadores e cuidadoras em favor do Reino. Um apelo final: quantas vezes fomos chamados e apresentamos uma série de justificativas para não partir em missão? Diante do Deus que chama e envia, que nossa resposta seja sempre um sim generoso. Que Deus abençoe e fique iluminado por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
com Deus.